O Madrigal, na realidade, começou a partir de um momento em que teve um concerto que o maestro Livino fez no Salão Vermelho do Hotel Nacional, em 1962, se eu não estou enganado, mais ou menos nessa data, mais ou menos para o final do ano. Ele estava trabalhando no CEMAB, ali em Taguatinga, e já estava organizando um coral e tinha uma pequena orquestra, e ele juntou com músicos que vieram de Belo Horizonte, e com isso ele então fez o Requiem do Padre José Maurício. Neste concerto estava presente o meu pai, que é o professor Isaú de Carvalho, jornalista, e que era na época o diretor da Rádio Educadora de Brasília. Então eram amigos desde o Rio de Janeiro, se conheciam, e nesse dia então meu pai conversou com o maestro Livino e disse: vamos organizar o coral da rádio, a rádio precisa de ter um coral. Era uma pessoa extraordinária, o Isaú, extraordinário mesmo. Ele era um homem muito simpático. Entendeu? Muito boa. Tanto que ele criou o Madrigal da rádio, você lembra? Quando ele era diretor aí, o Madrigal foi para a rádio, do início. Então o Livino achou isso uma boa ideia e assim começou o Madrigal de Brasília no começo de 1963. A primeira apresentação do coral, do Madrigal da Rádio Educadora, aconteceu na própria rádio, não é? O grupo se juntava durante a semana, trabalhava cerca de 2 a 3 horas por dia, estudando música, lendo música e fazendo repertório. E todo sábado, por volta de 1h da tarde, nós tínhamos uma gravação na Rádio Educadora, que era no próprio Ministério da Educação e Cultura. Então nós íamos para o Ministério, ali na esplanada dos Ministérios, e gravávamos cerca de meia hora de programa. E aí durante a semana essa gravação era realizada ou era tocada várias vezes durante a semana. Lá na Rádio Educadora, e a gente cantava, não era poucas músicas não, era mais de 20 ou 30, chegou a 40, sempre. E dividida por tipo, né, de época, né, que às vezes era música clássica, erudita, folclore, tudo assim, sabe? Muitas. Olha, na verdade, eu conheci o maestro Livino desde 1956, em Anápolis. E em 1963, eu não sei bem a época que ele veio para Brasília, eu vim também. E foi justo nessa época que ele iniciou o Madrigal. Foi lá em Taguatinga, na casa dele mesmo, na sala da casa dele. E depois de lá, a gente veio para o Elefante Branco, percorremos vários lugares. Elefante Branco, depois do Elefante Branco fomos para a Escola Normal, da Escola Normal fomos para a Igreja Presbiteriana Nacional e por último nós fomos para a Comunhão Espírita na L2 Sul. E de lá depois de lá foi fundada a Escola de Música de Brasília. Inclusive na construção da Escola de Música, o Madrigal cantava em vários lugares para conseguir cimento, para conseguir tijolo, para construir a Escola de Música.
com todos os seus esforços, durante 10 anos, de 63 até 73, isso pelas palavras do maestro Livino, né? Cantou, moveu-se, envolveu a secretaria toda, conseguiu criar dentro da secretaria um movimento de música e que culminou, passou por várias pequenas sedes, mas depois culminou na fundação da Escola de Música formalmente, como uma unidade de ensino independente, autônomo, e que hoje ainda funciona na L2 Sul. O Madrigal de Brasília sempre foi um coro capaz de realizar muita coisa em pouco tempo de trabalho. Foi uma verdadeira escola para mim nesse período, porque eu estava acostumado nos coros que eu cantava a ensaiar 6, no máximo 10 músicas num ano inteiro, né? E isso aconteceu em um mês. Mas foi um tempo muito bom, porque a gente tinha trabalho todas as manhãs. Todo dia tinha ensaio, porque nós tínhamos uma turma boa, que ajudava o outro. Hermelino, por exemplo. Tanto em francês como alemão, era Hermelino. Ouvindo esses dias o próprio maestro Livino, numa entrevista, ele colocava que já em 63, 64, ali no princípio do Madrigal, com tantos professores, cada professor tinha uma tarefa dentro do coro. Ele era o maestro, mas tinha o professor que trabalhava o latim, o outro que trabalhava francês, alemão, língua estrangeira, o professor que falava sobre história da música, sobre a vida do compositor, todos contribuindo para uma melhor interpretação do repertório. Madrigal é uma escola, né? A gente aprende a falar um pouco das línguas através do madrigal, porque a gente canta em várias línguas, alemão, francês, inglês, espanhol, né? E também cantamos em português, né? Mas eu lembro de um evento que o Madrigal participou, que nós tivemos que cantar o hino da China. E, lógico, tivemos ajuda, apoio na fonética. E quando nós terminamos de cantar o hino da China com vários chineses na plateia, um deles veio bastante emocionado falar que fora do país dele ele nunca tinha ouvido o hino tão bem feito e tão bem falado o texto. E que por isso, por ele estar tão longe da casa dele, ele se emocionou bastante com as nossas vozes, com o nosso canto, mas principalmente com a interpretação desse hino chinês. O primeiro CD que nós gravamos foi em 1994, quando o Madrigal estava com 35 anos, foi até sob a direção do maestro Lincoln Andrade. Logo depois, em 98, gravamos o Canto Brasilis com o maestro Emílio de César, só voltado para compositores brasileiros. E em 2003 voltamos a gravar o Canto Brasilis 2, também voltado ao compositor brasileiro. Então foram 3 CDs que o Madrigal fez, riquíssimo, e que com certeza serve para pesquisa, né, para alunos ouvirem o que tem de riqueza na nossa música coral brasileira. A primeira viagem que nós fizemos foi em Fortaleza. A gente foi em 74, por aí, foram 7 horas de voo. Naquela época, né, era muito difícil. Agora hoje é rápida a viagem, né, mas a primeira viagem foi em Fortaleza. Depois que nós fizemos para a Europa, né, para Chile, Paris, para Grécia, né, Turquia.
que mais? Argentina, Buenos Aires. Bom, a viagem para a Grécia foi uma luta, né? Porque nós não tivemos ajuda de ninguém. Como sempre, em todos esses anos, é muito difícil ter ajuda de governo, de empresário, essas coisas todas, né? E aí nós conseguimos juntar um dinheiro para ir, porque tinha que pagar inscrição, essas coisas todas, né? E nós fomos com a cara e a coragem. Quando nós fomos para a nossa noite de competição, cantamos 3 peças e uma peça de compositor alemão, que era do Bruckner, Ave Maria de Anton Bruckner, e terminamos com 2 peças de compositores brasileiros, Gazela Frêmito do Cláudio Santoro e Glória e Dona Nobis, que fazem parte da Missa Afro-Brasileira do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca, que é um maestro e compositor mineiro, de Belo Horizonte. Quando nós terminamos de cantar, a plateia nos aplaudia como se todo mundo estivesse ali para assistir um concerto do Madrigal de Brasília. Então a gente não esperava essa resposta de uma plateia dentro de um teatro na Grécia, na Europa, onde é o berço realmente da música. Foi um sucesso. Belíssima, parecia um sonho. No final, então, tivemos a grata satisfação de trazer a medalha de prata na categoria coro misto, né? Ficamos em 2º lugar na categoria coro misto, e o diploma de ouro, a medalha de ouro, 1º lugar na categoria música folclórica, onde nós cantamos uma peça vestidos com roupa tradicional mesmo, cantando e dançando com o instrumento de percussão. Mas o Madrigal mereceu justamente um tratamento especial em portaria, né? E isso nos dá um entendimento do reconhecimento institucional do trabalho que o Madrigal fez, dando-lhe um merecido espaço institucional previsto em portaria, que pode, no caso, fazer o pessoal agora voar mais alto até, né? Refazer os seus objetivos. Então tem a licenciatura, né, na área, prestar o concurso, e aí tem a prova de habilitação específica que faz lá na escola de música com a gente, e aí mostra a sua capacidade vocal, de leitura de partitura, percepção, todo o processo normal para entrar na escola de música, né? Mas todos é um coral regulamentado realmente da Secretaria, nós somos da Escola de Música da Secretaria de Educação. Hoje nós temos grandes corais em Brasília que têm ido muito para o exterior, que têm se apresentado em concursos, e uma das grandes bases desse movimento está exatamente no Madrigal. Eu me lembro dos concertos memoráveis que nós fizemos, me lembro de pessoas fantásticas que passaram por nós e que estão trabalhando até na música popular. Um deles é o Ney Mato Grosso, que era meu colega, nós cantávamos juntos. Quando todos os professores do Madrigal se reúnem para cantar para alunos da Escola de Música e alunos da rede fora, e a gente percebe a emoção dos alunos nos ouvindo, tudo isso compensa todo o trabalho que a gente tem e faz valer a pena todos esses anos, né, que o Madrigal vem desenvolvendo e mostrando para Brasília, para o Brasil e também para o mundo o quão rico é o nosso país, de música, de melodia, de ritmo, de história, né? Então é um carinho muito grande pelo grupo, é um amor muito grande pelo grupo e que move a gente para trabalhar mais e mais. Então é isso, esse Madrigal é tudo. Falar em Madrigal, o Madrigal de Brasília, é falar sobre o nascimento de Brasília, a construção e
o assentamento, né, de Brasília com o Madrigal. Eu fico até emocionada. Eu acho. E as louros todos são pro maestro Levino. Uma pessoa de fibra que teve coragem, né? E fez muito bonito. Parabéns a ele, parabéns, maestro Levino. Madrigal. Era uma turma muito dedicada, vamos fazer justiça, dedicada e querendo fazer. Com grande sacrifício, com grande luta. E fizemos toda a história da música. É brincadeira?